maneira que aquilo que eles ouviam de Pedro, ou de João, ou de outros, pudesse ser espalhado em muitos lugares. Pedro, João e Tiago não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas muitos irmãos que foram encorajados e treinados indiretamente por eles, influenciados por eles e pelo Senhor, eles então puderam levar esse encargo da palavra a muitos lugares. E aí o que aconteceu, irmãos? No verso 25, Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, e o que eles fizeram? Nunca deixaram de reproduzir. Levaram também consigo os Marcos. Oh, irmãos, precisamos aprender isso. Primeiro Barnabé surge pelos apóstolos. Agora Barnabé chama Saulo. Agora Saulo e Barnabé chamam João Marcos. Mesmo que João Marcos teve algo depois, mas vem Silas, vem Timóteo, vem Tito, vem Epafrodito, vem Epáfras. Paulo era alguém que aonde ia passando ia levando irmãos, influenciando irmãos. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Que crescimento de ministério. E aí segue o texto, que quando chegamos no capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Se você ler só até aqui, Barnabé e Paulo, que eram eles. Não são eles. Barnabé, depois de Barnabé, quem que tem aí? Simeão. Uai, quem que é Simeão? De onde apareceu esse sujeito? Multiplicação. Novos ministérios. Simeão, por sobrenome Negro, ou Níger. Quem mais que estava? Agora vem Saulo. Não. Tem um tal de Lúcio aí, de Cirene. Meu Deus, mais um. Quem? Agora vem Saulo. Não, tem Manaém, Colasso de Herói, o tetrarca, e depois nós temos Saulo. Percebe, irmãos, que no começo era Barnabé, depois foi Barnabé e Saulo, e agora nós temos esses irmãos aqui. Quantos irmãos nós temos aqui? Quantos servos do Senhor nós temos aqui? Vamos contar? Será que são 3? Quantos são? 4, 5. 4 ou 5? 5. Que alguém quer excluir Saulo? 4 com Saulo, são só 4. Nós contamos só o que nós conhecemos agora. Os que estavam vindo já estavam vindo. Ô irmãos, multiplicação. Se o Senhor vai avançar conosco, e Ele tem misericórdia de nós, que novos irmãos se colocam no ministério. Amém, ministério. E não só que se coloquem, mas que os mais velhos invistam em novos irmãos. Dê espaço para novos irmãos. Não queiram fazer tudo. Se você pega uma planta muito grande, você planta uma outra plantinha embaixo dela, vai crescer com muita dificuldade, se é que vai crescer. Tem que plantar um pouquinho mais distante, para ela pegar sol, vento, você vem arejado. Mas se ficar embaixo ali uma planta muito grande, vai ficar sempre pequenininho. Se crescer um pouco, começa a tocar na grande, aí dá problema. Então, às vezes os mais velhos são muito grandes. Que bom que eles cresceram. Mas o que a palavra diz? Que o Senhor nos enviou para dar fruto, e muito fruto. Mas o que é dar fruto? Olha o exemplo do Senhor. Ele caiu em terra e deu fruto. Mas o que é o fruto do Senhor, se não semente? Imagine que você seja um agricultor. Você plantará, vai plantar morango, igual o Tivinho. Dorival planta morango. Olha, eu dei fruto. Tá, mas se você pega aquilo ali, você come tudo e vende tudo, e você não trabalha com a semente, acabou o fruto. Não é verdade? Quer dizer que a semente é mais importante, e a semente é que reproduz frutos, e esses frutos vão se reproduzir. Nós não podemos ser alguém que não dê sementes. Às vezes o nosso fruto é uma coisa só, e nós esquecemos que o fruto que o Senhor deu foi uma semente abundante que sempre se multiplica. Se você tem uma mangueira no quintal e
toda vez que ela der fruto, você não aproveita o caroço, se um dia aquela mangueira morrer, acabou a obra dela. Mas a glória daquela mangueira não é só você chupar a manga, é você reproduzir o fruto dela em muitos lugares. Não é verdade? Estão entendendo, irmãos? Amém. Então o Senhor foi esse fruto que caiu em terra e ele se multiplicou em muitos frutos que davam semente, que se multiplicavam, que se multiplicavam, que se multiplicavam. Se temos um irmão muito maduro, mas só temos esse irmão muito maduro, e se ele não se reproduz, é claro que o outro não vai ser ele, mas vários aspectos dele podem estar no outro. Se um dia essa árvore parte, o que será de nós? Compreende, irmãos? Às vezes os mais velhos trabalham tanto como se fossem substituídos. E substituem os mais novos. Porque a obra do ministério é aperfeiçoar os santos para que eles façam a obra. Nós não podemos fazer a obra. Aqueles que têm o ministério fazem indiretamente. E os santos devem fazer diretamente quando são perdidos. Mas se os ministérios fazem, então os santos são atrofiados. E quando os ministérios partem, a obra de Deus fica enfraquecida e temos muitos problemas. Então hoje, irmãos, o nosso tempo é um tempo de treinamento, sempre foi. Mas nós precisamos nos voltar mais para isso. Então você olha aqui em Atos capítulo 13, agora que eles cresceram e se multiplicaram, o que Deus fez com Saulo e Barnabé? Atos 13. Separar, eles estavam orando e jejuando, não apagando incêndio. Havia os irmãos servindo também. Verso 2, servindo eles ao Senhor e jejuando. Olha que peso do ministério desses irmãos. Diz o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para obras que eles tinham chamado. Então eles foram enviados pelo Espírito Santo. E a igreja continuou avançando. Oh, irmãos, e eles se reproduziram. A palavra se reproduziu em muitos lugares. E onde quer que eles chegassem, novos irmãos, com casa espiritual que pensava surgir. Que Deus tenha compaixão de nós, irmãos. Porque, como lemos em Hebreus 5, muitas coisas se tornaram difíceis da gente entender, porque fomos tardios em aprofundar na palavra, tardio de ouvir, de maneira que nos tornamos crianças, necessitando de leite e não de alimento. Você vê que ali em Hebreus os irmãos ficaram atrofiados, e o escritor diz: vocês já deveriam ser mestres. Olha isso, pessoas que levariam adiante a palavra para ensiná-los, mas eles acostumaram a ficar ali na sombra de outros, e a obra do Senhor ficou prejudicada. Vamos voltar lá em Efésios capítulo 4. O verso 11 fala que ele deu os ministérios. E o verso 12, com vista ou com propósito, Efésios 4:12, qual foi o propósito? Do aperfeiçoamento ou equipamento ou treinamento dos santos. Até aqui um pouquinho. Qual que é a responsabilidade dos ministérios de Efésios 4:11? Segundo esse texto? Aperfeiçoar os santos. E a responsabilidade dos santos é quererem ser aperfeiçoados e serem aperfeiçoados. Então vamos trocar isso em outras palavras. Qual seria a maior responsabilidade de um mestre ao ensinar a palavra? Será que seria simplesmente pregar? Ou seria ensinar, ensinando outros a ensinar? Percebe a diferença? Como é que uma mãe ensina uma filha a fazer arroz? Ó, é assim: você põe sua filha em frente ao sofá, liga a televisão,
Aí você vai para a cozinha, ó, minha filha, eu vou te ensinar a você fazer arroz. Você fala algo, que ela não vai ouvir, mas tá vendo isso? Não vai aprender nunca. Mas às vezes nós fazemos assim. Então lá em casa eu com a minha, eu falo assim, bem, vou dar um toque aí, como a gente vai ensinar a gente a fazer arroz. Em primeiro lugar, você não vai pôr a mão. Ah não, não. As meninas que vão pegar a panela, vão socar o arroz. Você vai só falando. Quando tiver dificuldade, você pega uma mão de um lado e ela da outra. Ou ajuda um pouquinho, mas tira o máximo possível se puder tirar. É assim que treina. Agora, se você faz tudo. Por mais que a pessoa fale, não, eu entendi, amém, aleluia, mas ela não usa a mão. Não é assim que ensina. Imagina uma pessoa que vai aprender a dirigir. Ó, isso aqui é a primeira, você liga o carro, pisa na embreagem. Passa um mês ali fazendo isso com ela. Depois você tem coragem de dar o carro, né? Entende? Vai dar. Não é assim que ensina a pessoa. Ela tem que sentar ali. E o instrutor na direita, eu não sei se os irmãos sabem, mas aquele carro de condução tem um freio ali embaixo, né? Se precisarem, segura ali. Mas é assim que ensina. Então, queridos, nós precisamos de irmãos que nos treinem. Os mestres treinarem outros para serem mestres. Ou pelo menos treinar como estudar a palavra de Deus. Como ler a palavra de Deus. Como compartilhar a palavra de Deus. Como ministrar a palavra de Deus. Como preparar mensagens. Como encontrar a mensagem na vida. Que livros ler, como ler, quando ler, o que ler. Senão não vamos aprender. Nós vamos ficar ouvindo mensagens e não vamos aprender a arte ou a graça de nos tornarmos pessoas úteis ao Senhor na palavra. Claro que o Espírito Santo ensina, mas como ele ensina? Ele ensina usando aqueles que têm mais experiência para nos ajudar. Alguns aprenderam sem outros ajudar. Mas às vezes como aquela planta que cresce sem uma certa disciplina, ela vai crescendo torta, né? Enquanto ela é nova, você pode pegar um pau reto, botar ali, amarrar o tronquinho dela, ela pode consertar, mas depois, se for uma árvore mais velha, já é. Se nós pudermos ser ajudados por irmãos a crescermos de uma forma mais equilibrada, que bênção que será isso. Mas se ficamos soltos e quisermos crescer, nós corremos o risco de crescer torto. E nós vamos fazer muitas coisas que não deveríamos fazer, cometer muitos erros. Eu lembro no início que o Senhor me salvou, quantas coisas estranhas eu preguei, eu fiz. Uma vez estava lendo o Velho Testamento, e aí eu li assim: conheceu Adão e Eva e gerou 7. Eu falei, conheceu? Aí fui ver que era a relação. E fui lendo, Abraão conheceu Sara, Abraão conheceu a escrava e gerou Ismael. Eu falei, então a relação sexual é para ter filho, então só pode ter uma vez por ano só. Eu era novinho na fé, eu preguei isso. Uma grande revelação que eu tive. Só que não veio do alto, veio de baixo, né? Veio ali e abriu os meus olhos. Ô irmão, já ensinei tanta coisa. Claro que os irmãos quase me enfocaram, os novinhos, então. Mas já ensinei um cara de casa errado. Eu creia que tinha o dom da palavra. Mas eu não tinha um pai espiritual para me ajudar. Foi meio solitário. Então, irmãos, como nós precisamos. Outra vez uma irmã não sabia ler. Aí tem aquele hino, tantos como a areia da praia. Tantos como a areia do mar, não tem? Tadinha, ela estava cantando, tantos que comem areia na praia, e tantos que comem areia do mar. Porque ninguém sentou com a irmã e ficou cantando isso muito tempo, só ria. Então, assim, às vezes nós não temos alguém para nos ajudar. E isso é um problema muito grave, um problema muito sério. Quantos irmãos entram por heresias, começam bem, se tornam exclusivistas, mas às vezes eles são os mais velhos. Porque eles cresceram como uma planta que não tiveram mentoria, não tiveram discipulado. Então, note que aqui, irmãos, a palavra está dizendo que Deus deu o ministério para o equipamento dos santos.
para a obra do ministério. Então aqueles que apacentam deveriam apacentar, levando aqueles que estão sendo apacentados a apacentar outros, a ajudar a cuidar de outros mais novos, não só receber como um amor, mas sermos como Mar da Galileia, que tem sempre vida e produz fruto. Claro que nem todos têm um ministério pastoral, mas basta a gente ter amor uns pelos outros, que nós podemos de alguma maneira servir uns aos outros. Não vamos precisar responder como Caim quando Deus perguntou: cadê o seu irmão Abel? Lembra que Caim respondeu? Por acaso eu sou pastor? Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu sou o guardião do irmão, ou seja, eu não tenho esse encargo. E às vezes nós falamos a mesma coisa. Eu não sou do ministério, tem os irmãos aí. Nós não temos assim, o amor de cuidar uns dos outros, de servir uns aos outros. E o pastoreio, irmãos, ele é tanto pelo ministério, como por todos os santos. Você não tem dom pastoral, mas você tem um pastor dentro de você que é Cristo. E se ele cresce em você, ele te leva a amar os irmãos. O Senhor quer cuidar das suas ovelhas usando todos nós, indiretamente, e às vezes diretamente. Você não precisa ser um grande médico, mas só precisamos amar o Senhor e amar a palavra. E aquilo que nós recebemos, podemos compartilhar. Então, note que ele deu esse ministério para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do seu ministério. Qual ministério? Já não mais o ministério de Efésios 4:11, mas o ministério dos santos, o ministério da casa de Deus. Precisamos entender que a casa tem um ministério, que são muitos serviços que cada um de nós deveríamos nos tornar responsáveis, mas é a palavra que nos conduz, que nos encabeça. É sempre a palavra de Deus que nos ajuda. Às vezes nós queremos pegar as crianças e colocar em outro lugar. Na cabecinha da criança, pode ser que fique assim, porque eu sou um problema. Então aqueles que vão cuidar das crianças, não devem cuidar das crianças para elas não fazerem barulho na reunião. Claro que na prática isso vai acontecer também, mas o maior objetivo é exercitar um ministério de levar aquelas crianças a conhecer o Senhor dele e os pais exercitarem isso em casa. Mas se a nossa consciência não estiver voltada a ministério, nós vamos fazer as coisas muito mecânicas, muito naturais. Como precisamos ter essa consciência de treinamento. Então aqui está dizendo que Deus deu o ministério para o aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, do seu ministério, o ministério do corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Quer dizer que o corpo de Cristo só é edificado quando cada santo se levanta para servir. A função do ministério de Efésios 4:11 não é pregar por nós, não é pastorear por nós, não é liderar por nós, não é demonstrar por nós. E nós temos pessoas da audiência, da plateia que ouvem. Não. É treinarmos para que nós nos levantemos para o serviço na casa do Senhor. Amém, queridos? Então temos a necessidade de um treinamento. E há muitos serviços que nós precisamos tocar. Há muitas coisas que precisamos sentar e conversar pelo caminho. Mas vamos tentar tocar de maneira assim rápida, porque o tempo é tão curto para nós, sobre o crescimento na palavra. Como podemos crescer na palavra? Eu não falo isso como doutrina, não falo isso como regra, eu falo isso como compartilhar de experiência. Eu nem sequer preparei direito isso para compartilhar. Gostaria de ter um tempo maior que isso. Existe uma mensagem que eu, pela graça do Senhor, compartilhei em Sorocaba, que os jovens pediram, vários irmãos pediram como eles poderiam crescer na palavra. E acho que eu dei 18 pontos para quem quer ter um treinamento e crescer no ministério da palavra. Isso está gravado, pode ser adquirido no site da Risco Impacto. Quem sabe isso possa virar uma apostila, um livro. Mas são assim, lições muito simples, que eu confesso que eu não me preocupava com os mais novos, com os irmãos.
em vermos poucos homens da palavra e grande necessidade de nós. Então, a primeira coisa que eu diria para quem quer crescer na palavra, volto a falar, você não precisa ser um mestre na palavra, você pode ser uma irmã, mas Deus quer que sejamos cheios da palavra. Em primeiro lugar, Colossenses 3,16. A primeira coisa que devemos fazer é procurar memorizar a palavra de Deus, ou procurar conhecer a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3,16. Quem pode ler, por favor? 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. A primeira coisa, irmãos, é que nós devemos começar a ser constituídos pela palavra. Não perder tempo. Nós deveremos ter uma Bíblia para ler de forma panorâmica. Se possível, não usa a Bíblia de estudo. É lamentável falar, mas muitos irmãos não leem a Bíblia. Eles leem a nota de rodapé da Bíblia. Eles não buscam a iluminação do Espírito Santo. Eles buscam as explicações que alguém já deu lá na nota de rodapé. Para tudo tem tempo. Se você quer, no momento, começar com a palavra, esqueça a Bíblia de estudo no momento. Compre uma Bíblia nova, ou tenha uma Bíblia sem risco, sem nada, porque nós nos desviamos. Quando começamos a ler a Bíblia, você vai para a nota de rodapé, vai para aquele ponto marcado. Não, tem uma Bíblia para leitura panorâmica. Faça uma leitura que você leia o máximo possível, simplesmente para conhecer. Se você puder ter uma Bíblia em ordem cronológica, melhor ainda, porque infelizmente a nossa Bíblia não está distribuída em ordem cronológica por história ou por tempo. Ela está distribuída por profetas menores, profetas maiores, evangelhos, cartas, Paulo, depois Pedro. Mas a Bíblia, por exemplo, onde está o livro de Jó na nossa Bíblia? Depois de qual livro? Pois é, mas cronologicamente não deveria estar. Vem lá no início de Gênesis. Porque Jó é tão antigo quanto os outros. Então, assim, se você puder ter uma Bíblia em ordem cronológica, leia ela sistematicamente. Então, você pode pegar quantos capítulos tem o Novo Testamento, quantos capítulos tem o Velho Testamento. E aí você pode somar isso e distribuir pelo ano, ou quantos dias temos durante o ano. E você escolhe quantas vezes você pode ler a Bíblia durante o ano. Watchman Nee lia várias vezes o Novo Testamento por mês e o Velho Testamento por mês. Ele leu a Bíblia cerca de 200 vezes. Nós não somos Watchman Nee. Mas, irmãos, se quisermos ser homens e mulheres da palavra, nós vamos ter que mergulhar na palavra. Senão vamos ficar sempre assim. Então procure ler. A primeira coisa, leia a palavra. Se você puder ler no mínimo a Bíblia uma vez por ano, você já começou bem. E não é difícil. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você vai terminar ela. Mas lê 10. Você para meia hora. Se você não conseguir de manhã, lê à noite. Lê de tarde. Lê no ônibus. Lê no banheiro. Mas não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Amém, queridos? Amém, irmãos? Primeira coisa, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E procure memorizar. Comece devagarzinho, mas vai memorizando. Em segundo lugar, leia a Bíblia. Primeiro você lê a Bíblia de forma sistemática para conhecimento. Não se preocupe se você está entendendo ou não. O Espírito Santo vai te fazer lembrar e vai te dar entendimento depois. Só leia. Em segundo lugar, leia a Bíblia no devocional como alimento. Agora já não corra. É bom você ler a Bíblia para se alimentar.
Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o Senhor é meu poder. Nada vai faltar para mim conhecer, mesmo que seja a tribulação. Esse nada vai faltar não é um carro zero. Tem muita coisa que as pessoas estão falando. Fique em paz, irmão, nada vai te faltar. Ó, irmãos, aquela leitura matinal, se possível, que a gente lê, recitando, orando a palavra, para comermos e fazer o que o Senhor falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora nós vamos misturar a palavra com a oração, para termos o espírito da palavra. Tem texto que nós vamos ler ele repetidamente uma semana, um mês, 2 meses. Não tem problema. Ali o alvo é se alimentar, não é correr. Esse é o devocional, uma passagem de tempo. Amém, queridos? Amém. Nós estamos comendo a palavra. Em terceiro lugar, vamos compartilhar, vamos começar a separar pontos na palavra que nos ajudam. Por exemplo, se você pega um irmão que planta, que gosta de plantação, de agricultura, então nós podemos ajudar esse irmão a estudar a Bíblia a partir do ponto de vista da agricultura. O que Deus falou sobre isso? Será que na Bíblia Deus falou sobre isso? Sim ou não? Sim. Ele falou muito sobre isso. Então nós podemos ter uma chave bíblica ou uma concordância. Existe aquela concordância, manual bíblico de Halley, publicado pela editora Bíblia, muito bom. Existem outros manuais que foram publicados muito bons. Me lembro que tinha um irmão que foi ficando mais velho na cidade onde eu estava. Toda reunião ele perguntava muita coisa, e ele era mecânico. Aí um dia ele perguntou no meio de irmãos: irmão, o que é circuncisão? Aí eu perguntei para ele: fulano, o que é circuncisão? Ele falou: não, eu estou te perguntando. Eu falei: eu estou te perguntando. Mas eu estou perguntando porque você sabe. Eu falei: eu estou te perguntando porque você pode saber. Ele falou: mas como que eu vou saber? Eu falei: do mesmo modo que você conserta um carro. Quando você vai consertar o carro, o que você precisa? Ele falou: ferramenta. Eu falei: então, vai lá pegar um dicionário. Eu não tenho um dicionário. Não, suas filhas têm um dicionário de português. Aí foi lá pegar. Dessa pessoa. Eu falei: aonde que eu abro? Eu falei: circuncisão começa com qual letra? Eu não respondi para eles. Porque já era um bezerro querendo uma madeira. Mas começa com letra C. E ele, eu falei: então, vai na letra C. Não demorou para achar, viu? Demorou. Eu fiquei quieto, não tem problema, eu perdi uma reunião, mas não vai achar. Ele achou, ele deu, e nunca mais perguntou nada. Nunca mais me perguntou.